Seja muito bem-vindo ao canal Logisticas. Eu sou Jefferson Carlos, o seu instrutor nesse universo de notas fiscais. E hoje nesse vídeo eu vou explicar sobre um assunto que com certeza gera dúvida e embaralha a cabeça de muita gente, que é sobre a questão de CFOP de nota fiscal. Hoje eu vou especificar sobre CFOPs relacionados à venda, que com certeza é o que mais provavelmente você vai emitir. Então eu já convido você a se inscrever e ativar as notificações aqui do canal. E se você precisar de alguma consultoria nesse sentido, pode me procurar aqui no WhatsApp que está na descrição do vídeo. Quando você fala de notas fiscais, você está falando de um amplo campo de documentos fiscais que existem. Existe o MDFE, que é o Manifesto de Carga. Existe o CTE, que é como se fosse a nota fiscal do transportador, é um conhecimento de transporte, também conhecido como DACT. Existe a nota fiscal de serviço, existe a nota fiscal do consumidor e existe a NFE, que é a nota fiscal eletrônica, que quando você imprime, esse documento se chama DANF, documento de nota fiscal, documento auxiliar de nota fiscal eletrônica. E no meio da emissão de todos esses documentos que existem, você sempre vai se deparar com o CFOP. E o mais famoso deles talvez seja o de venda, os números relacionados à venda. Só que para você poder emitir uma nota de venda, você primeiro precisa entender que precisa de um CNPJ ativo e uma inscrição estadual, que é como se fosse um código seu na Cefaz do seu estado. Você precisa de um certificado digital, que é como se fosse uma espécie de assinatura eletrônica da sua empresa. E precisa de um software, um sistema operacional que permita você emitir notas de venda. Se você parou aqui nesse vídeo, quer aprender sobre CFOP de venda, mas também está encontrando esse tipo de dificuldade para encontrar esses recursos, você pode me procurar no WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo, que eu vou trabalhar junto com você para encontrar o melhor certificado digital e o melhor software de venda que se adeque ao seu negócio. Mas falando sobre CFOP, ele é um código de 4 dígitos. Cada dígito tem um significado. Por exemplo, todo CFOP que começa com o número 1 é relativo a mercadorias de entrada, notas de entrada, que vem de um cliente que está no mesmo estado que você. Ou seja, quando o remetente e o destinatário estão no mesmo estado da federação e é emitida uma nota de entrada, o CFOP sempre vai começar com o número 1. Ele começa com 2 quando o cliente, remetente e destinatário estão em estados da federação diferentes. Um no Amazonas, outro no estado do Rio de Janeiro, o outro em São Paulo, o outro no Ceará. Estados da federação diferentes, você emite uma nota de entrada, sempre começando com 2. O 3 é quando você faz uma importação, nota de entrada. O 5 é quando você emite uma saída de mercadoria para um cliente que está no mesmo estado da federação que o fornecedor. Aí que se enquadra muito as notas de venda. Tem muita nota de venda que começa com o número 5. Existem aqueles que começam com o número 6, que é toda saída de mercadoria, quando o remetente e o destinatário estão em estados da federação diferentes. Também tem muita nota de venda que começa com 6. E 7 é toda saída de mercadoria para o exterior, é uma exportação. Então também tem muita nota de venda que começa com 7. Toda venda sempre vai começar com 5, 6 ou 7. O primeiro CFOP é aquele com final 100, que é relacionado a vendas de produção própria ou de terceiros. Se você vender para um cliente no mesmo estado da federação que você está, 5100. Em outro estado, 6100 e cliente do exterior, 7100. Essa aqui é uma classificação geral, não significa que toda venda que você for fazer, sendo você alguém que produziu aquele produto ou que comprou de um fornecedor, como o caso que ele explica aqui, terceiros, não significa que sempre você vai utilizar esse CFOP. Você pode necessitar dos outros casos que eu vou especificar, como o final 101, que ele é específico para venda de produção do estabelecimento, ou seja, você não comprou de nenhum fornecedor, você mesmo produziu e está vendendo. 5101 é o CFOP para o teu cliente do mesmo estado, 6101 quando o teu cliente é de um estado diferente e 7101 para o cliente do exterior. CFOP com final 102, ele é específico quando existe uma venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros. Nesse caso, você comprou de um fornecedor
e você está vendendo para um cliente seu. 5102 quando o teu cliente é do mesmo estado, CFOP 6102 quando o cliente é de um estado diferente e 7102 quando o cliente é do exterior. O caso do 10103 ele é diferente, ele é uma venda de produção do estabelecimento efetuada fora do estabelecimento. Ou seja, quando você produz um produto, você não comprou esse produto de nenhum fornecedor, você mesmo produziu. Pode até ter utilizado matéria-prima de um fornecedor, mas você produziu e você não está vendendo no seu local, na sua loja, e sim em um outro local externo. Você vai colocar o CFOP 5103 quando o cliente está no mesmo estado que você, 6103 quando ele está em estado diferente, e nesse caso não tem nenhum equivalente para exportação. O final 104 ele é parecido com o 103. A diferença é que ele é para venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros fora do estabelecimento em que foi produzido, efetuada fora do estabelecimento. Ou seja, nesse caso você comprou o produto de um fornecedor e está vendendo não no seu local, mas um local externo. Você vai utilizar o CFOP 5104 quando o cliente for do mesmo estado, 6104 quando ele for de um estado diferente e não tem equivalente para o exterior. O 105 ele é diferente dos outros dois anteriores que eu citei. O 105 é quando existe uma venda de produção do estabelecimento que não deva por ele transitar. Como assim, Jefferson? Você produziu, você não comprou esse produto de não fornecedor, você mesmo produziu. E você levou ele para um depósito ou um armazém externo em um outro local. E essa mercadoria vai sair de lá e ir para um cliente. Se esse cliente for do mesmo estado da federação que você, 5105. Se for de um estado diferente, 6105. E se for do exterior, 7105. A diferença aqui é que você não está apenas vendendo em outro local externo. Você está retirando essa mercadoria especificamente de um armazém ou de um CD. Então esse aqui é muito específico. O 106 ele é diferente. Ele é uma venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros que não deva por ele transitar, que não tenha sido objeto de qualquer processo industrial no estabelecimento. Vou explicar. Você está vendendo uma mercadoria que você comprou de um fornecedor. Você não fez nenhum processo industrial com aquela mercadoria. E você deixou ela, retirou do teu estabelecimento da tua empresa e deixou ela em um armazém, em um centro de distribuição, em um depósito, e você está retirando daquele depósito e entregando para o teu cliente. Nesse caso, você vai utilizar o CFOP 5106 quando o teu cliente é do mesmo estado, 6106 quando ele é de estado diferente e 7106 quando o teu cliente é do exterior. O 107 ele é um caso diferenciado, porque ele é utilizado quando existe uma venda de produção do estabelecimento destinada a não contribuinte. Ou seja, você vendeu um produto que você mesmo produziu, mas o destinatário é não contribuinte do ICMS. Aí você utiliza o CFOP 6107 quando o teu cliente for de um estado diferente da federação. O final 108 ele é para venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros destinada a não contribuinte. Esse caso é parecido com o 107, só que a diferença aqui é que você não produziu, e sim você comprou de um fornecedor e está vendendo para um cliente destinatário que é não contribuinte do ICMS. Você utiliza o 6108 quando o teu cliente for de um estado diferente da federação. O final 109 ele é utilizado quando você tem uma venda de produção do estabelecimento destinada à Zona Franca de Manaus ou área de livre comércio. Ou seja, você produziu um produto e está vendendo para um cliente que é da Zona Franca de Manaus ou alguma área de livre comércio. Se você também estiver dentro da Zona Franca e o teu cliente estiver na Zona Franca e no mesmo estado que você está, você vai colocar o CFOP 5105. Se você está em um estado diferente do teu cliente, você pode estar dentro da Zona Franca e o teu cliente está em uma outra cidade, em outro estado da Zona Franca de Manaus, você emite com o CFOP 6109. Ou se você está fora da Zona Franca, em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, e você vende para um cliente da Zona Franca,
você também pode utilizar o 6109, ele se enquadra em dois casos. Nós temos também o final 110, venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros destinada à Zona Franca de Manaus ou áreas de livre comércio. Esse caso é parecido com o anterior. A diferença é que aqui você não produziu, você comprou de um fornecedor e está vendendo para um cliente da Zona Franca ou uma área de livre comércio. Se você também estiver dentro da Zona Franca de Manaus ou área de livre comércio e o teu cliente no mesmo estado, você coloca o CFOP 5110. Se você está em um estado da Zona Franca e o teu cliente também está na Zona Franca, mas em um outro estado da federação, você coloca o 6110. Ou então, se você está em um estado fora da Zona Franca de Manaus, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, e o teu cliente é da Zona Franca, aí você também pode colocar o 6110. E aí você pode perguntar se Jefferson, mas tá confuso. Zona Franca de Manaus não existe só na cidade de Manaus? Não. 5 estados do território brasileiro compõem a Zona Franca de Manaus. Estado de Rondônia, Roraima, Amazonas, Acre e 2 municípios do estado do Amapá. Então a gente tem 5 estados da federação que fazem parte da Zona Franca de Manaus. Por isso que eu falei dessa diferenciação do 5110 e do 6110 que se enquadram em dois casos. Então tem que estar atento a esse detalhe. O final 111, ele é o CFOP, que fala sobre venda de produção do estabelecimento remetida anteriormente em consignação industrial. Jefferson, não entendi nada. Beleza, eu vou explicar. Você produziu um produto, você não comprou ele de nenhum fornecedor, você mesmo produziu e você está vendendo para um cliente. Só que a matéria-prima que você utilizou para produzir esse produto, você comprou por consignação, remetida anteriormente em consignação industrial. Por isso que ele diz isso no texto. Significa que você só vai pagar o teu fornecedor de matéria-prima quando você vender para o teu cliente. Isso é consignação. O 112 é parecido. Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros remetida anteriormente em consignação industrial. Nesse caso, você não produziu, você comprou o produto e está vendendo para um cliente, mas você só paga o teu fornecedor do produto industrial que você comprou quando tu vende para o teu cliente. E aí a gente segue a mesma lógica, 5112 cliente do mesmo estado, 6112 para cliente em outro estado da federação. Não encontrei nenhum CFOP equivalente a caso de exportação aqui nesse caso. Mas isso aqui só se enquadra quando o teu fornecedor é uma indústria. A gente tem o final 113, que é parecido. A diferença aqui é que você tem uma venda de produção do estabelecimento remetida anteriormente em consignação mercantil. Ou seja, você está vendendo para um cliente de algo que você produziu, mas uma matéria-prima dessa tua produção você comprou por consignação de uma empresa que não é uma indústria. É uma consignação mercantil, de mercado. É um outro tipo de categoria de empresa que não é indústria, que você comprou. Você só vai pagar ele quando você vende para o teu cliente. Se esse cliente for do mesmo estado, 5113. Se ele for de estado diferente, 6113. Essa é a lógica que a gente vai seguir. O 114 também é parecido. Final 114, venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, remetida anteriormente em consignação mercantil. Nesse caso, você comprou o produto pronto do fornecedor e está vendendo para um cliente. Só que tu comprou por consignação de uma empresa que não é uma indústria, é um mercantil. Você só paga o teu fornecedor quando tu vende para o teu cliente. 5114 cliente do mesmo estado, 6114 cliente de estado diferente. Final 116, ele é diferente. Venda de produção do estabelecimento originada de encomenda para entrega futura. Como assim? Você está vendendo um produto que você mesmo produziu, só que a tua matéria-prima que você recebeu foi de uma nota fiscal que tinha como natureza de operação entrega futura. Entrega futura é quando você emite a nota, mas você não vai entregar de imediato, você não programa, mesmo que para o dia seguinte aquela entrega. Você vai agendar, postergar aquela entrega como se fosse uma promessa de entrega, digamos assim. Se você recebeu nessa modalidade, quando você vende esse mesmo produto, você tem que utilizar o CFOP com final 116, que para esse caso só existe 6116. Final 117 é a respeito de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, originada de encomenda para entrega futura.
Ou seja, aqui você não produziu, você recebeu a mercadoria de um outro fornecedor e a nota dele veio como natureza de operação entrega futura e agora você está vendendo a mercadoria. Você sempre vai vender com CFOP 5117 ou 6117. Depende se o teu cliente é do mesmo estado da federação que a sua empresa ou outro. O final 118, ele é o CFOP relativo à venda de produção do estabelecimento entregue ao destinatário por conta do ordem do adquirente originário, em venda à ordem. Jefferson, não entendi nada. Beleza. Isso aqui é quando você faz uma operação triangular. Operação triangular é quando você está vendendo para um cliente e ao invés de você entregar para o teu cliente, você entrega para o cliente do teu cliente. Vamos supor que o teu cliente compre um produto que ele esteja comprando de você, mas ele já está prometendo a venda para o cliente dele. E aí, em vez de você entregar para o cliente seu direto, você entrega para o cliente dele, para um terceiro. Você entrega direto. Nesse tipo de operação triangular, você emite nota de venda com CFOP 5118 ou 6118. Uma forma de você documentar. O final 119 é relativo à venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, entregue ao destinatário por conta de ordem de adquirente originário em venda à ordem. Qual a diferença desse caso? Nesse caso aqui, você comprou de um fornecedor, vai vender por uma nota triangular. Tu não vai entregar para o teu cliente, tu entrega para o cliente do teu cliente. 5119 para cliente do mesmo estado e 6119 para cliente de estado diferente. No 122 a gente tem uma mistura de várias coisas. Você está vendendo uma mercadoria que você mesmo produziu, você não comprou de nenhum fornecedor. Está vendendo como nota triangular, mas essa mercadoria não está saindo do teu estabelecimento, ela está saindo de um depósito, de um centro de distribuição. Se você vende para um cliente no mesmo estado, 5122. Estado diferente, 6122. O CFOP final 123, ele é venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, remetida para industrialização por conta do ordem de adquirente, sem transitar pelo estabelecimento do adquirente. Como assim? Você está vendendo como uma nota triangular de um fornecedor que você comprou a mercadoria, você não industrializou. Só que essa mercadoria não está saindo de você, do seu estabelecimento. Ela vai sair como nota triangular de um armazém ou de um depósito que você deixou. Então você utiliza 5123 para o cliente do mesmo estado e CFOP 6123 para estado diferente. Falando de comércio exterior e já indo para os finais aqui dos CFOPs, a gente tem um final 127, que ele é venda de produção do estabelecimento sob regime de drawback. O que é drawback? É quando você compra um insumo importado e esse insumo vai ser utilizado para produzir um produto que você vai exportar. Então a tua venda é de exportação. Você comprou nesse regime, a tua venda vai ser sempre com o CFOP 7127, porque o destino é o exterior. No último CFOP que nós temos, a gente vai falar um pouco também de comércio exterior. O final 129 é venda de produção do estabelecimento ao mercado externo de mercadoria industrializada sob o amparo do Recoff Speed. O que é isso? Você está vendendo um produto que você mesmo produziu. Você utilizou matéria-prima importada ou local nacional e você está vendendo, aliás, você comprou matéria-prima com redução ou isenção de imposto, tem esse detalhe, e você está vendendo essa mercadoria. Você pode vender para o mercado externo, exportar, utilizando o CFOP 7129, e parte também você pode vender para o mercado nacional, utilizando o 6129. Ele dá uma certa liberdade para vender para o mercado local. Eu sei que esse vídeo ficou um pouco grande, mas eu tenho certeza que como o assunto é amplo, é claro que era meio que inevitável passar um pouquinho do tempo que eu estou acostumado a fazer nos vídeos. Mas se ainda ficou alguma dúvida sobre esse assunto, pode me procurar no WhatsApp que está na descrição do vídeo. Então agradeço você ter assistido até aqui e não se esqueça de ativar as notificações para os próximos vídeos do canal. Então até mais!